Boa noite a todos. Esta aqui é mais uma aula da atualização Covid-19 do SEMAR e todo o Hospital de Servidor Público Estadual, com grandes participações. Hoje, abrilhantando mais uma vez a nossa aula, Dr. João Mendonça, que vai abordar um tema de extrema importância que mais preocupa a todos nós, que é o tema da vacinação. Como é que funciona a vacina para o Covid? Então, a todos que estão entrando, estou admitindo agora, atentos, essa aula será gravada e todos que perderam as aulas anteriores, não esqueçam de passar no canal, entrar no YouTube, se inscrever no CTI-HSPE e procurar lá as aulas. Todas as aulas estarão gravadas, estarão lá. Doutor João Mendonça, é um prazer estar com o senhor de novo aqui e, por favor, quando o senhor quiser, a aula é com você. Boa noite a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de estar com os colegas para fazer esta revisão sobre as vacinas para o Covid-19 e, particularmente, situar onde é que estamos nesse momento. Este diapositivo inicial é para rapidamente dizer qual é o dilema da obtenção desta vacina. Percebam na seta superior que estamos chamando a atenção de que um processo normal de desenvolvimento de uma vacina, desde fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e licenciamento do produto, demora longos anos. E o período mais rápido que já se conseguiu aprovar uma vacina até agora demorou 5 anos. Então, vamos para a segunda seta do meio para dizer que, nesse momento, esse período seria inadequado e nós precisamos de um produto vacinal muito mais rápido. Estima-se que ele possa gastar 1 ano, pouco mais, pouco menos, e que certamente teria que ter a sua disponibilidade em, no máximo, 18 meses. E a terceira seta, inferior à direita, é para chamar a atenção de que, obtido esse produto vacinal, a visão pela frente é extraordinariamente grande. Mais de 7 bilhões de pessoas compõem a humanidade e seriam candidatas à utilização desta vacina. Rapidamente, vamos rever o vírus. É um vírus RNA, no seu genoma tem 4 proteínas estruturais. Eu vou destacar apenas uma delas, de letra S, que corresponde à espícula externa do vírus, o spike, daí a letra S. Este spike tem 2 componentes, uma porção subunitária S1 e outra S2. A importância principal é da S1, porque nela é que se encontra o local de ligação do vírus com a célula humana que vai ser infectada. Este local tem a sigla em inglês RBD, de Receptor Binding Domain, e é de interesse na nossa discussão. A penetração do vírus, tendo como contato da célula humana o receptor, o ACE2, é um fato já muito bem conhecido, e nós vamos passar diretamente para a Spike S, com suas 2 subunidades, S1 e S2, a S1 contendo o segmento gênico do RBD. Então, usar vacinas que tenham como produto vacinal todo o spike, ou que tenha como produto vacinal apenas a parte S1 do spike, e mais, inclusive, usar como produto vacinal apenas o RBD, parece uma escolha racional e lógica para trabalhar com esses produtos vacinais. Afinal, a imunidade que possa aparecer pelo estímulo vacinal desses 3 componentes deverá bloquear a ligação do vírus com a célula humana que seria infectada. A imunologia do processo é muito complicada. Esse esquema que está sendo mostrado é um resumo de todo o processo de imunologia que envolve a infecção pelo vírus e, evidentemente, toda a resposta imune que pretendemos vai ser provocada pela vacina a ser utilizada. Eu vou resumidamente apenas dizer que nós precisamos obter, para nos defender do vírus, de anticorpos
em todo o processo de desenvolvimento voltado para as células B. Precisamos ter linfócitos T citotóxicos em todo o processo de desenvolvimento da linhagem da célula T. E, finalmente, deveremos contar ao final com células de memória nas duas linhagens, tanto T quanto B. Fatos importantes que deverão ser obtidos com a atuação do produto vacinal. Então, a pergunta que cabe nesse momento é: como a gente espera que o produto vacinal vai estimular as nossas defesas? E isso passa por uma consideração preliminar, como nós estamos com nossos mecanismos de defesa nos defendendo do vírus na história natural da infecção. As perguntas estão aí. O vírus irá desenvolver no nosso organismo proteção e ela será parcial ou completa? E caso haja proteção, ela terá duração prolongada, meses ou anos? Todo esse questionamento é levado também para a vacina. Ela deverá desenvolver uma proteção parcial ou completa? E a proteção obtida pela vacinação durará meses ou anos? São respostas que ainda não têm, mesmo para a história natural e para o produto vacinal, ainda não tem uma resposta completa e definitiva. O que se imagina é que nós iremos responder à história natural e à vacina com uma resposta imunomoral com a produção de anticorpos. E os anticorpos, que são considerados os principais dentre os mecanismos de defesa, são aqueles classificados como anticorpos neutralizantes. Até, inclusive, são apontados eles como referência para a testagem laboratorial das vacinas. Só de passagem, vamos mencionar os anticorpos que pesquisamos hoje na nossa rotina assistencial. IgG, IgM e IgA. ELISA ou CLIA são anticorpos que ainda não têm nexo definido com mecanismos de proteção e a sua correlação com os anticorpos neutralizantes, os que verdadeiramente defendem, ainda está em aberto. Na medida em que se percebeu que esses anticorpos ELISA ou CLIA tendem a desaparecer e vão desaparecendo em alguns indivíduos infectados, apareceu a necessidade de entender a outra parte dos mecanismos de defesa, resposta imunicelular. E essa resposta imunicelular, através de linfócitos T, sobretudo citotóxicos, passa a ganhar, na atualidade, um destaque muito grande, como tendo um papel importante, talvez um papel major nos mecanismos de defesa. Houve um alarme, e há ainda, quando se sabe que esses anticorpos IgG, que são desenvolvidos na história natural, numa parcela das pessoas infectadas, eles estão desaparecendo, com o passar de semanas, meses, vários meses, e isso dá uma preocupação de que esses indivíduos deixariam de estar defendidos em relação ao vírus na história natural. Inclusive, a análise de uma série de publicações que identificam esse problema estão mostrando que há uma aparente correlação com a intensidade da infecção. Quando ela é leve, assintomática, de pequeno porte clínico, os anticorpos desaparecem mais rapidamente. Quando ela é intermediária ou grave e assim por diante, na intensidade maior, esses anticorpos tendem a permanecer mais prolongadamente e a desaparecer mais tardiamente. De qualquer maneira, o desaparecimento desses anticorpos não indicará necessariamente que nós perdemos a capacidade de nos defender deste vírus. E a tendência, portanto, atual é considerar que a resposta imunicelular, células T, junto com a resposta imunomoral, células B, estariam por trás de um mecanismo mais adequado para nos defender. Os anticorpos neutralizantes, portanto, são o grande destaque na resposta imunomoral. História natural e estimulação vacinal com o que venhamos a ter, pelo bloqueio que eles farão no spike do vírus e o impedimento da sua entrada na célula humana que seria infectada. Paralelamente, quero mencionar que já há uma sugestão
não definida com certeza, que, quando pesquisarmos os anticorpos contra o RBD, o Receptor Binding Domain, esses anticorpos teriam alguma correlação com os mecanismos desenvolvidos pelos anticorpos neutralizantes, o que seria muito bom, porque poderiam ser pesquisados com mais facilidade no dia a dia. Isto porque identificar os anticorpos neutralizantes é bastante problemático. As metodologias de avaliação desses anticorpos neutralizantes, pelos métodos clássicos, implica na presença do vírus SARS-CoV-2 vivo disponível para o teste, ou pelo menos de um vírus paralelo, um lentivírus, que permitiria o mesmo papel de identificação do mecanismo de neutralização. Isso exige laboratórios de segurança alta, 2 ou até segurança 3, nível 3, para trabalhar com a pesquisa desses anticorpos neutralizantes, o que significa que laboratórios comuns de patologia clínica não teriam condições de avaliar a ação neutralizante através desses anticorpos. Então, agora estão aparecendo métodos simplificados, que funcionariam como surrogate dos testes de neutralização clássicos. E eu mencionei a possibilidade de um deles ser o anticorpo contra o RBD. As vacinas, então, terão que produzir no nosso organismo resposta humoral, e o destaque para ver o que está acontecendo de proteção são os anticorpos neutralizantes, e também uma resposta imunicelular. E o destaque para pesquisar a presença dessa ação mediada por células seria analisar os linfócitos T citotóxicos através de testes laboratoriais do tipo IGRA, como, por exemplo, o ELISpot, que analisa a liberação de interfero gama específico através desta avaliação laboratorial. Mas deixa mencionar o que está no rodapé desse diapositivo. Uma vacina que esteja chegando na fase 3 de avaliação terá que dar como desfecho primário um desfecho clínico, ou seja, a ação benéfica dessa vacina protege ou não protege o indivíduo vacinado de adquirir a doença COVID-19. Essa proteção pode até não ser total, e ser parcial no sentido de ser apenas, e já seria importante, uma atenuação da gravidade da doença, transformando a infecção do SARS-CoV-2, por exemplo, num simples resfriado comum. Então, de qualquer maneira, o dado é clínico. Todos os dados laboratoriais, sejam anticorpos neutralizantes ou a produção de interferon gama a partir dos linfócitos T citotóxicos, não dão ainda um cutoff que nos permite dizer quem acima do qual está protegido e abaixo do qual não está. Isso dependerá de uma correlação da resposta proteção obtida e em que nível estão esses anticorpos e este CTL no sentido de nos dar proteção. O caminho está sendo muito acelerado à procura da vacina. A Organização Mundial da Saúde já registra cerca de 200 projetos em andamento. Então, vejamos, janeiro de 2020, caracterizado o genoma do SARS-CoV-2. Março de 2020, logo a seguir, os primeiros testes vacinais de segurança em humanos. E no momento atual, nós já estamos com várias pesquisas andando em fase 3 para nos dar, supostamente em brevidade, respostas que possam ser úteis para a sua utilização. Desses 200 projetos, é evidente, muitos deles vão dar resultados negativos, uma parcela importante deles vai levar a resultados não bem definidos, não muito claros, mas há expectativa otimista que, pelo menos para uma parcela deles, nós tenhamos respostas conclusivas favoráveis de estimulação do sistema imune, com respostas que permitam identificar uma proteção clínica, insisto, nesse tópico. E aí cabe a discussão da imunidade coletiva, a herd immunity.
Na história natural, ela é discutida amplamente. E o que se coloca agora é, com a introdução do produto vacinal, auxiliando a história natural, deveremos caminhar para ter uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho. Não se sabe ainda exatamente qual é a parcela suficiente de indivíduos que deverão estar imunizados para que o não imunizado esteja indiretamente protegido. Fala-se em cifras de 40% a 60%, mas ainda são debates e elas poderão ser maiores ou até menores do que essas que estamos mencionando. Não quero entrar diretamente nas vacinas sem fazer um registro. As vacinas realmente trarão efeitos adversos. Efeitos locais de reatogenicidade são esperados, alguns efeitos sistêmicos de menor porte, como febre, mal-estar, etc., também são esperados, mas o que se coloca como uma atenção especial é a possibilidade do produto vacinal desencadear uma resposta predominantemente TH2 e, em função de ser assim, propiciar a chance de termos uma doença potencializada, um enhancement do adoecimento do indivíduo vacinado. Não vou entrar em detalhes dessas possibilidades, mas vou mencionar que toda a linha de pesquisa está direcionada para o que o produto vacinal prefira e dê uma resposta predominantemente TH1. Nesse sentido, teremos anticorpos neutralizantes em alto teor e altamente funcionante, o mesmo para células T citotóxicas. As vacinas estão sendo produzidas em plataformas. Existe uma plataforma de produção vacinal que utiliza vírus inteiros, preferentemente vírus inteiros inativados. Existem plataformas que estão trabalhando com proteínas subunitárias, proteínas do vírus, não é? O S, o S1, o RBD, como já mencionei antes. Essas duas plataformas, vírus inteiros e proteínas subunitárias, não são novas. São plataformas antigas, já muito bem conhecidas, e são rotuladas como plataformas usuais. Por exemplo, vírus inteiro inativado, vacina da hepatite A. Por exemplo, proteínas subunitárias, vacina da hepatite B. Não são clássicos procedimentos vacinais. Mas agora estão sendo introduzidas plataformas adicionais. De número 3, plataformas em que a vacina vai penetrar no nosso organismo veiculada por um vetor viral. Então, há um outro vírus, um segundo vírus, que leva por ser introduzido no seu genoma o produto vacinal. E é assim que ele vai adentrar o nosso corpo. Finalmente, número 4, vacinas genéticas, que é extrema novidade, onde genes do SARS-CoV-2 são preparados para serem inoculados no nosso organismo e atuarem diretamente nas nossas células imunocompetentes, produzindo a proteção almejada. Estas vacinas de nível 3 e nível 4 são novas, são vacinas ainda, de certa forma, experimentais, e trazem consigo mecanismos inovadores de produção de vacinas. Analisando o que há publicado up-to-date, é possível identificar que 10 vacinas já estão em fase 3. E a expectativa é que elas, uma ou várias delas, cheguem a resultado final nessa fase 3, que seja favorável para uma utilização em larga escala entre nós. Estão aí identificadas elas. Vacinas de vírus inteiros são 3, todas elas chinesas. Vacina subunitária, proteína subunitária, apenas uma em fase 3, um produto dos Estados Unidos, da Novavax. Vacinas que usam o vetor viral de transporte, são 4 em fase 3. Uma delas, a Oxford AstraZeneca anglo-sueca, a CanSino Bio chinesa, a Johnson & Johnson Janssen americana e a que recentemente nos trouxe aí algum aspecto de debate, a vacina russa Gamaleya. E, finalmente, das vacinas genéticas, despontam em fase 3, uma desenvolvida na Alemanha
e em processo intenso de desenvolvimento atual liderado pela Pfizer, e, finalmente, uma desenvolvida no NIH americano, que transferiu à Moderna, uma empresa americana, o seu desenvolvimento nas fases do processo até fase 3. Nós não vamos discutir todas elas, nem há oportunidade para tudo isso, de tal sorte que vou escolher algumas para serem analisadas. Por exemplo, entre as vacinas de vírus inteiro, versão inativada, das 3 chinesas, vou escolher a Sinovac, porque é a que está entre nós e, por isso, merece um pouquinho de atenção. Perceba um detalhezinho, todas as 3 vacinas chinesas de fase 3 já têm o acréscimo de que elas estão aprovadas para uso limitado. O que é isso? Na China, a autoridade regulatória local autorizou a utilização de todas as 3 para os funcionários das empresas produtoras, para os seus familiares e para militares das Forças Armadas chinesas. Estão sendo todos eles vacinados com estas vacinas antes que chegue o resultado final de fase 3. Decisão chinesa, vamos entendê-la, portanto, como sendo assim. Vamos à Sinovac. Tem uma vacina de vírus inteiro inativado pela beta-propionolactona, tem hidróxido de alumínio como adjuvante. Em modelos animais de macacos, ela produziu anticorpos neutralizantes, e na posologia de 6 microgramas deu proteção total no challenge desses macacos quando foram desafiados com o SARS-CoV-2. Ela está em fase 1-2 já praticamente realizada, e a fase 3 está em pleno andamento no momento atual. De maneira que nós temos informações para apresentar da fase 1 e da fase 2, que foi, pelo fabricante, dividida em 2 segmentos. Aqueles de indivíduos adultos até 59 anos e aqueles com 60 ou mais anos de idade. O resultado da primeira parte até 59 anos já está publicado no JAMA 8 de setembro. Os resultados dos mais idosos acima de 60 anos não têm ainda nenhuma publicação científica definida e o pouco que nós conseguimos de informação vem de press release da mídia e eu vou mostrar alguma coisa captada do Medscape e do Business Wire que dão informação. Fase 3 em andamento na China, no Brasil e na Indonésia. Então, os dados de fase 1, publicados para 18 a 59 anos, a primeira fase testou qual a dose melhor, 2,5, 5 ou 10 microgramas, com um braço adicional pelo hidróxido de alumínio, e a fase 2, já definindo as informações iniciais e fazendo os devidos ajustes. Assim, na fase 1, foram usadas 3 doses, 0, 28, 56 dias. Na fase 2, já apenas 2 doses, com 2 intervalos diferentes, 0,14 e 0,21. E, portanto, uma modificação em relação já aos dados mais primordiais. A avaliação de segurança e de imunogenicidade desse produto vacinal, realizado preferentemente ao final de todas as doses aplicadas, segurança 28 dias até 28 dias depois, e imunogenicidade 14 dias depois da última dose. Estamos vendo aí a fase 1, apenas para ajustar a dose. Então, não interessa muito, permitiu escolher 5 microgramas como sendo a dose para desenvolvimento do produto. E agora sim, na fase 2, já com a utilização de 5 microgramas por dose, com 2 intervalos testados, 0,14, um protocolo, 0,21, outro braço, e o terceiro braço representado pelo hidróxido de alumínio. É possível verificar, e óbvio, o hidróxido de alumínio é uma linha rasa em todos os níveis aí de referência, nada a ver com o que está sendo pesquisado de resposta imune. A resposta imune neutralizante está na letra A e a resposta de produção de anticorpos de classe IgG contra todo o vírus está na projeção B.
O que nós identificamos? Aparecimento de anticorpos neutralizantes presente em praticamente todos os testados, com resultado um pouco superior no intervalo de 0,21 dias comparado com o de 0,14. Esses são os anticorpos importantes de defesa. Os IgG, como mencionei, não têm correlação ainda clara com os neutralizantes, mas eles apareceram também praticamente todos, mais destacadamente outra vez no intervalo 0,21. Então, vamos analisar como está a situação desta fase 2 para os adultos até 59 anos. No centro desse diapositivo estão aí os dados de fase 2. O que se percebe é que, quanto à segurança, a vacina foi bem, os eventos adversos foram equiparáveis, de certa forma, ao hidróxido de alumínio, não trazendo nada de especial. E em relação aos anticorpos neutralizantes, na média geométrica de produção dos mesmos, 121 com intervalo 0,14 dias e 247 no intervalo 0,21 dias. O que mostrou que esse produto da Sinovac é bem tolerado e produz imunogenicidade e há produção de anticorpos neutralizantes. Não foi avaliada a produção de interfero gama específico nesta fase do protocolo. E a definição da publicação é: vamos adiante, fase 3 está validada para ser realizada. Em relação aos idosos, 60 a 98 anos, embora uma casuística até para uma fase 1-2 razoável, de 421 participantes, nenhum dado, como mencionei, está ainda cientificamente disponível. Buscando informações na mídia correspondente, é que nós ficamos sabendo que há produção de anticorpos neutralizantes, com boa taxa de soroconversão, e que a média geométrica de produção de anticorpos é um pouco menor, mas não muito inferior em relação aos adultos até 59 anos. Está aí em saliência 42,2 nos idosos contra 44,1 nos até 59 anos, um pouco menor, mas não significativamente menor. Tal sorte que já aponta que a vacina poderá ser aprovada ao final, ser utilizada com alguma confiabilidade para esses idosos. Em função disso, a vacina foi para a fase 3. Aqui no Brasil, por exemplo, no protocolo que envolve os profissionais da saúde diretamente trabalhando em centros especializados do Covid-19. O que está mencionado aí é tirado da inteira publicação do protocolo original, como ele está registrado, não é? E não tem nenhuma novidade do que sabemos. Desfecho primário será casos clínicos virologicamente confirmados, como é esperado para esta fase 3, mas, paralelamente, por amostragem, vão ser avaliadas respostas imunomoral e imunicelular. A Sinovac informa agora, recentissimamente, que também iniciará uma fase 1-2 para crianças, com a pretensão de introduzir mais de 500 crianças para desenvolver a resposta imune nessa faixa etária. E isto é interessante porque a faixa etária infantil praticamente tem ficado de fora na maior parte dos protocolos que estão em andamento. Vacinas subunitárias proteicas da Novavax, nós vamos pular e não vamos conversar sobre ela. Vamos, então, para as vacinas que têm veiculação por um vetor viral. As 4 que já mencionei, das 4 vou escolher 2 para analisarmos, o produto Oxford AstraZeneca, que está entre nós, e o produto Gamalec, que também pretende chegar até nós e que tanta debate deu recentemente com as notícias vindas da Rússia. Vejam à direita. Oxford Zeneca tem como produto vacinal o Spike S. A Gamaleya tem também como produto vacinal o Spike S. Na Oxford AstraZeneca, o vírus transportador da vacina é um adenovírus de chimpanzé.
Na Gamaleia, o vírus transportador da vacina vai ser um vírus duplo, um para cada uma das duas doses. Vírus adenovírus humano, na primeira dose, o adenovírus 26, e na segunda dose, o adenovírus 5. Não é? Portanto, são vírus bem conhecidos, como está aí mencionado, vetores virais já bem caracterizados. Vou citar como exemplo o vírus da estomatite vesicular, muito trabalhado e utilizado na fabricação da vacina do Ebola, que já está aprovada pelo FDA. Portanto, de alguma maneira, esta inovação não é tão nova assim. Os vírus a serem utilizados podem ser replicativos, e quando isto é assim, são vírus já com patogenicidade nula ou muito reduzida, ou quando eles forem os vetores de introduzir a vacina no nosso organismo, já serem vírus não replicativos, embora vivos. Não replicativos porque os genes de replicação viral foram desativados. Este é o caso, por exemplo, da vacina AstraZeneca Oxford. Usa um vírus de chimpanzé, mas ele é não replicativo porque ele já foi desativado nos seus mecanismos de replicação. Um detalhe que, paralelamente, está correndo ao lado dessas vacinas que usam veículos virais, fundamentalmente adenovírus, é a possibilidade de o indivíduo que vai ser vacinado já ter sido previamente infectado por um desses adenovírus. Em assim sendo, quando ele receber a vacina, ele que já tem resposta imune a esses adenovírus, faz uma resposta secundária, uma resposta booster. E até que ponto essa resposta booster poderá, pelo menos parcialmente, atrapalhar o resultado do produto vacinal do SARS-CoV-2. Vamos acompanhar isso para ver como evolui. Então, aí está a vacina da AstraZeneca Oxford. Uma vacina de desenvolvimento anglo-sueca, fase 1 e fase 2, toda ela realizada na Inglaterra, fase 2, fase 3, Inglaterra e Índia, em andamento ainda, e fase 3, recém-iniciada, Brasil, África do Sul e Estados Unidos. Vamos ver os dados de fase 1 e fase 2 já realizados. Dependeu de uma captação rápida na Inglaterra, com mais de 1.000 participantes, em curto intervalo de um mês, entre abril e maio deste ano, indivíduos adultos de 18 a 55 anos de idade, com um grupo controle randomizado, como é clássico para essa vacina, o braço controle recebe a vacina da meningite quádrupla ACWY. O produto foi cego, a investigação foi cega, mas no protocolo, 10 desses 1.000, pouco mais de 1.000 participantes, ficaram numa fase aberta, porque iriam receber 2 doses. Todos os demais participantes receberam apenas uma dose, dando esta esquematização: 1.077 participantes, 533 recebendo o produto vacinal dose única, 534 recebendo o placebo, a vacina quádrupla da meningite, mas 10 deles abertamente acompanhados para receberem 2 doses. O que foi muito inteligente, porque nós vamos ver que isso mudou a história da vacina, que partiu inicialmente com dose única e hoje terá que trabalhar com 2 doses em função desses resultados. O que foi avaliado nessa fase 1-2? Resposta imune humoral contra o spike, IgG. Resposta imune humoral contra o spike por técnica de neutralização, portanto, pesquisando anticorpos neutralizantes. E também resposta imune celular através de ELISpot com a produção de interferon gamas específico. E vejam quais foram os resultados, que agora são mais valorizados apenas para os 10 que tomaram 2 doses. Vejam aí. O anti-spike por IgG, técnica mais simples de produção dos mesmos, técnica ELISA, por exemplo, mostrou, quando avaliado em amostragem de 127 dos 1.000 e tanto, uma média geométrica de 157.
Mas quando nos 10 que tomaram 2 doses se avaliou a mesma resposta, a mudança foi substancial e passou para uma média geométrica de 639. Os anticorpos neutralizantes foram avaliados apenas em 35 dos 1.000 e tantos, e identificada a presença dos mesmos, dependendo da técnica de avaliação clássica, em 91% ou 100% dos 10 que tomaram, dos 35 que tomaram uma única dose. Mas quando se analisou o comportamento nos que tomaram 2 doses, 100% deles estavam com anticorpos neutralizantes. E, finalmente, a produção de interferon gama específico para o SARS-CoV-2. A amostragem foi de 45 pacientes do total. Esses anticorpos estiveram presentes em todos, alcançou o pico no 14º dia, com uma média de 856. Portanto, uma vacina que traz informações valiosas para seguir para a fase 3, 2, 3 e 3, e já com a informação de que uma dose é pouco e precisaremos de 2 doses para esse produto vacinal. Isso está sendo mostrado aí em projeção esquemática, nós vamos passar por cima disso, porque já mencionamos, e vamos, então, ver os eventos adversos desse produto. Na metade superior, o produto vacinal, e na metade inferior, os que tomaram o placebo, vacina da meningite. Um simples passar de olhos nisso mostra que no primeiro, segundo dia, uma intensificação importante de calafrios, de fadiga, pouco menos de febre, estado febril, dor de cabeça, pouco menos de dores articulares, mal-estar bastante, mialgias bastante. O que levou o produto a pôr na rotina a utilização de paracetamol para os indivíduos que estão participando, portanto, de fase 3, para controlar essas manifestações que não têm nenhuma gravidade, mas são, às vezes, extremamente desagradáveis. Então, como resultado final do que temos desta vacina? Reações locais e sistêmicas de leve a moderadas, controladas com paracetamol, nenhum evento adverso grave e pleno caminho aberto para seguir para a fase 3 de grande porte para ver a proteção clínica. A fase 2, 3, que está andando na Inglaterra no momento e na Índia, está em andamento. O protocolo é muito complicado e eu vou apenas usar essa projeção do protocolo para dizer que inclui agora crianças entre 5 e 12 anos, isso é importante, e que tem uma valorização toda especial para os adultos maiores de 70 anos. Então, vamos aguardar os resultados dessa fase 2, 3 em andamento. A fase 3, como mencionamos, está andando no Brasil, está andando na Inglaterra, está andando nos Estados Unidos e assim por diante. E no Brasil, toda a conexão é feita com a Unifesp, através do seu CRI. Esse é o protocolo original, isso já foi modificado, ampliando o número de voluntários, ampliando a faixa etária, tudo isso já mudou um pouco na sequência do protocolo original, mas vamos ressaltar outra vez, o desfecho primário é clínico, casos sintomáticos de Covid-2 confirmados com PCR, essa é a decisão clínica que sairá desse protocolo. Os efeitos adversos vão ser analisados e eu pus em destaque. O protocolo prevê um cuidado especial com a possibilidade deste enhancement da doença que vem a ocorrer no vacinado, se porventura a sua resposta for um pouco desviada de TH1 para TH2. A avaliação imunológica, humoral e celular é o habitual esperado, tudo vai ser analisado, anticorpos neutralizantes, produção de interferon gama específico e assim por diante. Aprovação pela Anvisa, aprovação pela Fiocruz, que é o contato para a possível transferência de tecnologia e produção nacional do produto. Então, está em andamento, vamos adiante. Em pleno andamento desta fase 3 do protocolo e fase 2, 3 na Inglaterra e na Índia, apareceu um disparo
para pausa no andamento do protocolo. Isso dependeu pelo reconhecimento, no dia 6 de setembro, de que um dos voluntários vacinados desenvolveu uma doença grave, inflamatória, transitoriamente chamada de mielite transversa, e houve, portanto, uma interrupção global em todos os locais que estavam trabalhando com o desenvolvimento de fase 2, 3 e fase 3. Portanto, parou na Inglaterra, parou na Índia, parou no Brasil, parou na África do Sul, parou nos Estados Unidos. A análise por um grupo de experts independentes, o DSMB, revelou, ao final de uma semana, que este evento adverso provavelmente não tinha relação com a vacina. E, em função desta análise, com uma semana de transcorrida, fez com que a AstraZeneca solicitasse a todos os países, através dos seus órgãos regulatórios, a retomada da fase 3, 2, 3 e 3. Isso aconteceu no Reino Unido, no Brasil, na Índia, na África do Sul, todos retomaram, menos nos Estados Unidos. Até agora não retomou o protocolo. O FDA americano está pedindo ampliação das informações desse caso inicial para ver se autoriza ou não o andamento do protocolo de fase 3 lá nos Estados Unidos. Vamos à vacina russa, da Gamaleya. Como já mencionei, usa 2 vetores virais. Um deles na primeira dose e o outro deles na segunda dose. Uma vacina que tem lastro lá na Rússia. O Instituto Gamaleya de Pesquisa já vinha trabalhando há muito tempo com esta plataforma na busca de vacinas para o Ebola e para o MERS-CoV, ou seja, a doença do coronavírus do Oriente Médio. Portanto, uma plataforma bem conhecida dos russos. Eles simplesmente passaram para o SARS-CoV-2 a disponibilidade de produção do produto vacinal. O pesquisador principal está aí citado, o senhor Denis Lugonov, que verbalmente traz informações, mas elas não são disponíveis em nenhuma publicação. Que o produto é muito seguro em muitos animais, que o produto é altamente eficaz em vários animais, dá 100% de proteção, mas isso é apenas verbalizado, sem publicação que permita conferir essas informações. De qualquer maneira, isso desencadeou, pelo protocolo apresentado para a fase 1, 2 na Rússia, uma certa crítica dos pesquisadores do nosso mundo ocidental, europeus e norte-americanos. E essa crítica foi até um pouquinho contundente. Nós vamos ver o protocolo, ele realmente merece ser criticado. Mas, inesperadamente, em 11 de agosto, o presidente da Federação Russa anunciou que a vacina lá estava aprovada. E, inclusive, mudou o nome da vacina. Até então, ela chamava-se Gen-Covid-Vac, Gen de Gamaleya, e foi apelidada instantaneamente de Sputnik V, Sputnik Vacina. E isso tudo feito antes que houvesse dados de fase 3. A crítica foi pesada, inclusive chamando a atenção para riscos que isso poderia trazer de um produto que ainda não ou apenas parcialmente conhecido. E vejam que informação interessante. A Rússia deu um passo atrás. De produto aprovado, mudou a categoria da vacina e ela agora está classificada pelos órgãos regulatórios da Rússia como tendo apenas um certificado de registro condicional, não mais aprovado, não é? Em função da crítica que foi apontada para o desenho dos protocolos de fase 1 e fase 2. Ela está em plena fase 3, expandiu enormemente o número de participantes, e agora, em 4 de setembro, portanto, pouco mais de um mês atrás, é que foi possível conhecer os dados de fase 1 e de fase 2. Enquanto isso, os fabricantes estão trabalhando para expandir para outros países a utilização da fase 3 dessa vacina, e nessa expansão, o Brasil, inclusive, está colocado com uma potencialidade do seu uso.
nenhuma vez atrás mostrei qual é o protocolo no seu fluxograma, mas o russo precisa ser considerado porque é ele que mereceu crítica, fase 1, fase 2. Vejam os retângulos da parte mais baixa. 9 participantes de um lado, 9 participantes do outro, 20 em outro, 9, 9 e 20 outra vez. Uma casuística muito pequena para tirar conclusões que possam ser categóricas a partir daí. Essa foi a crítica pesada. Toda a parte à esquerda desse fluxograma trabalha com o produto líquido. E toda a parte direita desse fluxograma trabalha com o produto liofilizado. E isso merece um enorme destaque. Ter informações da vacina liofilizada, o que facilitará extraordinariamente a disseminação do seu uso pelo mundo inteiro, inclusive para áreas de condições não as corretas para a utilização de vacinas. O produto liofilizado é muito facilmente manuseável. Só para vocês terem ideia, vou comentar isso no produto da Pfizer, que abordaremos em seguida. Esse produto tem que ser manuseado a menos 75 graus. Menos 75 graus, quando ele dura 6 meses. Se ele for conservado a menos 60 graus, ele tem apenas um curto período de validade. E se ele for colocado em menos 2 a menos 8, ele dura 5 dias só. Uma problemática logística monumental para disseminar o produto da Pfizer pelo mundo inteiro, em função dessa logística que será necessária. O que fase 1 e fase 2 da Gamaleya nos deu? Apesar da casuística muito pequena, vejam aí à esquerda a produção de IgG contra o receptor binding domain do SARS-CoV-2. Uma produção que equiparou a coluna número 3 do gráfico, está o que se encontrou em convalescentes, pós-história natural. E o resultado é equivalente ao cabo de um mês ou pouco mais. Ao lado direito, nós temos a neutralização, técnica de microneutralização. Outra vez a mesma coisa. Uma comparabilidade razoável dos resultados nos poucos vacinados com o que se observa no soro de convalescentes que tiveram a história natural. Agora estamos vendo na coluna da esquerda a produção de interferon gama. Não faz diferença se é o produto líquido ou liofilizado, isso é bom. E também a proliferação de CD8, também sem fazer diferença entre o produto líquido e o produto liofilizado. Então, a Gamaleya é candidata a ter, talvez, a única vacina liofilizada para ser utilizada no SARS-CoV-2. Fase 1 e fase 2, usando as duas formulações, congelada, líquida, quando da utilização, e liofilizada, mostrando segurança, tanto na fase 1 quanto na fase 2, mostrando imunogenicidade com anticorpos neutralizantes e com produção de interferon gama, apenas com a crítica. A casuística é pequenina para se ter segurança dessas informações. Mesmo assim, isso valida encaminhar para a fase 3 na interpretação dos pesquisadores. Vamos, então, às vacinas genéticas. E delas vou destacar a da Pfizer, BioNTech Pfizer. BioNTech alemã, Pfizer americana. BioNTech é a autora do desenvolvimento, e a Bayer é quem está desenvolvendo o produto vacinal. Vacinas genéticas, portanto, estas sim, são totalmente inovadoras. O que é feito? Se insere nas células humanas o material genético do SARS-CoV-2, seja RNA, como o próprio vírus seja retirado de DNA do SARS-CoV-2, DNA esse obtido por transcrição do RNA original. E o que eles estão removendo? Os genes do spike S e os genes do receptor binding domain, que vão ser as vacinas. E elas são trabalhadas
para serem inoculadas no organismo dos candidatos a serem vacinados. Se formos trabalhar com RNA mensageiro, espera-se que as células que recebam este produto vacinal tenham uma maciça produção do S ou do RBD através do seu ribossoma. Se é um produto vacinal DNA, o que se espera é que a célula que receba esse produto vacinal utilize a sua RNA polimerase para fazer uma maciça produção do agente vacinal. A mRNA, mensageiro RNA, é o que está acontecendo com o produto Pfizer. E é o S do spike que está sendo utilizado. E vejo esse diagrama como ele é interessante e absolutamente inovador. Esse mRNA não precisa ser um produto biológico, ele pode ser um produto sintético, o que, sob esse aspecto, facilitaria a produção em larguíssima escala da vacina. Produto sintético é muito mais fácil de ser elaborado do que produto biológico. Então, o mRNA da Pfizer, produto vacinal, é um produto sintético. Esse produto sintético é encapsulado por lípides e é apresentado para ser inoculado nos voluntários sob a forma de nanopartículas. Como ele é um mRNA mensageiro, a célula que vai ser infectada por translação no seu ribossoma vai produzir maciça quantidade de mRNA. E esse mRNA, em larga escala produzido, vai atuar nas nossas células imunologicamente competentes e desencadear, portanto, a expectativa de uma ótima resposta imune contra o SARS-CoV-2. Eu me faço uma pergunta, desculpem colocar, não é? Isto é apresentação. Que células vão receber esse produto vacinal? mRNA sintético envolto por lípide em nanopartículas. Todas as células do nosso corpo, células musculares, células pulmonares, todas elas vão ser infectadas, melhor, infectado não é correto, vão ser inoculadas com essas nanopartículas e vão pôr seus ribossomas a trabalhar? Ou esse envoltório por lípide como nanopartícula vai ter preferências para algumas células? E essas é que vão produzir o produto vacinal que vai atuar no sistema imune. Ainda vou procurar essa resposta mais adiante. Enfim, aí vem o produto da Pfizer. 4 produtos originais foram trabalhados em fase 1 e fase 2, até a escolha do melhor candidato vacinal dos 4 projetos iniciais. Escolheu-se a dose oficial nessa fase 1 e fase 2 de 30 microgramas, com várias delas sendo testadas, e a análise de produção de anticorpos IgG e a análise de produção de anticorpos neutralizantes também se mostrou efetiva com esse produto vacinal. E se mostrou efetiva com resultados muito interessantes. Vejam alguns números desta projeção que está aí. Anticorpos neutralizantes foram identificados, quando comparados com soro de convalescente, com uma quantidade muito superior à do soro dos convalescentes, de 1,9 a 4,6 vezes maior, o que é notável, não é? Uma vacina que está sendo mais potente do que o próprio vírus agora, não é? Produzindo anticorpos neutralizantes várias vezes superior ao que o próprio vírus na história natural é capaz de produzir, não é? E são neutralizantes. A mesma coisa aconteceu em relação ao RDB, títulos neutralizantes também aumentados bastante nesta avaliação feita em fase 1 e fase 2. Portanto, a vacina certamente tem méritos para entrar e com uma expectativa, vamos dizer assim, interessante de uma produção imune superior àquela que o próprio vírus selvagem produz na sua história natural.
protocolo de fase 3, portanto, está em andamento. A expectativa da Pfizer, não creio que vá acontecer, mas há a expectativa de que no final de outubro já faça uma primeira avaliação através dos avaliadores independentes do DSMB, que fazem essa análise paralela, na expectativa de já encontrar cifras que possam permitir a sugestão de uma aprovação e liberação emergencial da sua vacina. A expansão está enorme, a procura de 120 sites para utilizar essa vacina na sua fase 3 de investigação, entre eles o Brasil também. Espera a Pfizer que, obtida essa liberação emergencial, ela já avisa, tem condições de produzir este ano 100 milhões de doses e no ano de 2021, 1,3 bilhões de doses. A alocação está sendo rapidíssima. No seu protocolo, consta que mais de 37 mil voluntários já foram incorporados, dos quais a maior parte já tomou a segunda dose, portanto, as coisas estão caminhando com alta rapidez nesse projeto 3 da Pfizer. Eu pus aí o rodapé a logística problemática. Não é? A vacina tem que ser mantida e distribuída pelo mundo todo a menos 75 graus quando ela dura 6 meses. Se ela for mantida e distribuída a menos 60 graus, ela dura 15 dias. E se ela for estocada, como é clássico para a vacina, entre menos 2 e menos 8 graus, ela está disponível para utilizar apenas por 5 dias. Esse é um problema seríssimo quando se pretender a vacinação de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. Pois bem, revistas as vacinas mais promissoras de fase 3, vamos uma pequena discussão para encerrar esse tópico. Estamos com epidemias na maior parte dos países do mundo, o que permite categorizar, portanto, como uma pandemia. Esperar a aprovação final do produto pode ser um pouco tardia e talvez não muito mais útil, de tal sorte que há plena necessidade de que o produto vacinal que andar mais rápido consiga, em função dos resultados de segurança e de imunogenicidade, uma liberação emergencial e possa rapidamente ser introduzida a sua utilização antes que tenhamos os resultados finais de fase 3. É só ver os protocolos de fase 3, eles vão terminar no fim do ano que vem. Então, final de resultado é só no final do ano que vem. A utilização antes disso depende de uma liberação emergencial, um uso compassionado com resultados preliminares que certamente não são os definitivos, portanto. Isso levou que o FDA americano, nos Estados Unidos, desse normas para a aprovação emergencial de um produto que se candidate a esta aprovação para uso nos Estados Unidos. Chamando a atenção, a liberação dependerá de dados clínicos. Dados clínicos. Protege ou não protege o adoecimento do vacinado? A liberação dependerá, portanto, de informações tradicionais. Não venham com resultados laboratoriais apenas para aprovar que nada será aprovado apenas por dados laboratoriais. São dados clínicos tradicionais. Protege ou não protege? Evita a doença ou atenua o quadro clínico, já é satisfatório. E, finalmente, uma informação que anima os produtores e os pesquisadores no momento atual para uma liberação emergencial. Diz o FDA, se a avaliação transitória preliminar mostrar que o produto vacinal está tendo pelo menos 50% de eficácia, o FDA poderá analisar caso a caso a liberação para uso emergencial. Vamos reter isso, não é? Dependendo do produto que chegar primeiro na fase 3 e que já tenha dados preliminares mostrando uma proteção superior a 50%, ele pode se candidatar para uso emergencial e nós vamos ver o que significa usar uma vacina que proteja, por exemplo, 50%. Não é? O que significa isso?
50% dos vacinados não estarão protegidos. Olha, e aí você vacina 10 milhões, 5 milhões não está protegido. O que isso muda? Nada. Nós continuamos com as mesmas precauções, os mesmos cuidados, as mesmas máscaras, tudo, não muda nada. Um produto que tenha 50% de eficácia. Considere isso porque o futuro, que não talvez esteja muito distante, vai nos trazer esse tipo de diálogo. Diz o FDA ainda, eu precisarei de ter informações em indivíduos que tenham comorbidades. Não basta informação de adultos saudáveis. Precisa também informação de comorbidades. O hipertenso, como recebeu isso, o diabético, como recebeu isso, o cardíaco crônico, como recebeu isso, e o obeso, como recebeu isso. As comorbidades precisam estar nas informações fornecidas ao FDA. E diz o FDA, categoricamente, para se antepor a uma possível influência política na área científica e médica, que não aprovará nada que não preencha os altos estándares de segurança do FDA. Um recado para a administração governamental central do país. Tanto é verdade que uma organização respeitável nos Estados Unidos, não é? O National Academies of Science and Engineering Medicine, respeitadíssimo, já elaborou um protocolo para uso de utilização preferencial nos Estados Unidos, outra vez se antepondo a determinações centrais políticas. Quem recebe primeiro a vacina? Fase 1A, depois fase 1B, depois 2, depois 3, depois 4. Não vou entrar em detalhes, apenas pus o diapositivo para citar que a ciência e a ética está se colocando para contrapor eventuais decisões políticas. A própria Organização Mundial da Saúde não deixa por menos essa situação. Haverá necessidade, do ponto de vista ético e moral, que, uma vez disponível a vacina, a sua utilização mereça populações prioritárias específicas para a sua utilização, numa sequência lógica de risco, não é? E que permita, portanto, um uso, vamos dizer assim, justo, correto da vacina em termos mundiais. E diz a Organização Mundial da Saúde, profissionais da área da saúde são prioritários e precisarão de 115 milhões de doses. Os adultos idosos são prioritários e precisarão de 1 bilhão e 500 milhões de doses. Os adultos de qualquer idade, mas com comorbidades, são prioridades. Precisarão de 2 bilhões e 650 milhões de doses. Para mais de 4 bilhões de doses só para esses grupos preferenciais. Portanto, quem não está nesses grupos, a prevalecer a posição da Organização Mundial da Saúde, a prevalecer as decisões sérias dos órgãos competentes, não é? As decisões éticas, quem não está aí vai ter que esperar para ser quarto colocado, quinto colocado, sexto colocado nessa sequência. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde trabalha num projeto que tem a denominação de COVAX para gerenciar isso no mundo. A maior parte dos países estão aderindo ao COVAX. O Brasil, inclusive, aderiu, para que haja uma distribuição equitativa e preferencial para os que merecem ser vacinados prioritariamente. O Brasil aderiu ao COVAX. A maior parte, mais de 150 países, já fez essa adesão, inclusive a China. Só não aderiu, entre outros poucos, Estados Unidos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Mendonça. A aula sempre fantástica e muitas dúvidas a surgir, né? Vou abrir esse período de questionamentos com uma dúvida minha. Foi exatamente o que a gente tinha pensado, né? Na aula de reinfecção, a
A questão que ficou pairando é: será que eu que já tive o Covid posso estar seguro, posso estar tranquilo? E realmente a resposta foi não, tenha com os cuidados normais. E a vacina, nesse caso, será que ela poderia, de certa forma, dar para essas pessoas mais tranquilidade, ou os cuidados de máscara, os cuidados de que a gente tem de isolamento vão ter que se manter independente disso, até por ser uma vacina que você mesmo citou, de uma maneira que não é o tempo padrão, que é 5 anos, 18 meses seriam, e aí teria mais um uso que seria compassivo, não foi uma liberação compassiva do FDA. Como é que seria essa nova realidade com as vacinas? Então, essa é uma pergunta interessantíssima e perfeitamente pertinente, Caio. Vamos imaginar, eu vou vacinar aqui em São Paulo, prioritariamente, 1 milhão de pessoas, que é o que eu tenho de vacina para utilizar no momento. Se a informação é que a vacina protege parcela sim e parcela não vou nem colocar o 20%, o 50%, vai, 80% que seja, ou 70%. Vamos ser otimistas, uma vacina que realmente possa proteger 80%, 90%, se a gente for otimista. No meio desse 1 milhão, quem são os 70%, 80% que em tese estão protegidos e quem são os 20% ou 30% que não estão? Do ponto de vista individual, o Caio, se quiser saber, faz o teste sorológico, checa tudo e fala: eu sou dos 70, 80, estou protegido. Ou eu não sou e sou dos 20 ou 30% que não estou protegido. Mas para 1 milhão não tem nada disso. Vai ficar cego. Quem são os 70, 80, quem são os 20 ou 30, não é? Então, como eu não sei quem são os 20 ou 30 e quem são os 70, 80, quem é que vai tirar a máscara, vai parar de manter distância, vai parar de lavar as mãos? Ninguém não deveria. Com certeza. Vai ter que torcer para ter um efeito placebo. Vai ter que torcer para ter um efeito placebo da vacina. Vai ter que torcer para desencadear a imunidade de rebanho. De rebanho, né? Aí sim, a gente fica um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo. E passa, bom, caramba, eu posso não estar protegido, mas a chance de pegar agora também está muito pequena, vai. Pessoal, todos aí que estão... Deixa eu ver se tem uma... Aqui temos uma pergunta mais rápida, que é da Lúcia Mara, sobre o custo e a mão de obra toda que tem que ser feita, o tempo da vacina genética. Tem algo que é diferente que aquela última vacina? Na produção parece que é fácil em larga escala. O problema todo da vacina genética, pelo menos a da Pfizer, é a logística de distribuição, não é? A FedEx, enfim, outras empresas que trabalham no ramo já estão desenvolvendo aparelhos congeladores capazes de manter a temperatura como no Polo Norte ou no Polo Sul, para estoques regionais, para conservar a vacina em alguns pontos pelo mundo todo. Quer dizer, uma logística que vai ser muito complicada, não é? Que mais que ela perguntou? O preço. O custo. Impossível dizer com certeza quanto custa. Eu vou dar apenas uma referência. Um fenômeno que não é muito aceitável e, na verdade, seria até criticável é o que vem sucedendo nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Eles estão comprando a vacina antes dela ser liberada, não é? Estão aplicando os seus milhões de euros ou milhões de dólares ou bilhões em vários dos fabricantes com perspectiva de sucesso e já fazendo encomendas. Eu quero 400 milhões de doses, diz lá o que representa os países europeus. Bom, se os fabricantes vão aceitar isso e vai burlar uma norma equiparável e ética de distribuição, vamos esperar para ver. Pode ser que nem respeite isso. Mas, de qualquer maneira, eu estou citando isso apenas para dizer o que se espera de preço. Se eu estou comprando 400 milhões de doses e já pus na mão do fabricante tantos bilhões de euros, 400 milhões de doses e tantos bilhões de euros, faz uma conta de divisão aí, você sabe quanto ele está pagando pela vacina. Está qualquer coisa entre 20 e 40 dólares nessa continha aí. E pagando no risco, né? Pagando no risco, claramente. Se não der certo, perdeu.
Se der certo, ele vai querer primeiro do que os outros. E lá onde está a ética e a moral disso. Perdida, né? Tem uma pergunta, Derlon? Tem uma aqui da Paula que eu vou fazer em seguida. Não, pode fazer da Paula. A Paula Poletti perguntou, doutor Mendonça, sobre, na sua opinião, é um pouco mais, é parecido com a questão anterior, mas é mais do ponto de vista de funcionalidade. Qual seria a vacina, o modelo daqueles que a gente conversou, o vírus atenuado, o do carreador de outro vírus, um vírus carregando material genético de outro? Qual seria o mais interessante? Qual seria que poderia ser mais promissor num período mais a longo prazo? Eu acho que é difícil dar uma resposta que seja indicativa de alta probabilidade. Mas deixa eu fazer algumas colocações. O produto Pfizer traz a perspectiva de uma resposta imune potente, superior, pelo próprio mecanismo de estimulação da resposta imune e pelos números que eu mostrei, não é? A resposta suplanta e várias vezes o que se vê no indivíduo naturalmente infectado. A possibilidade de produção em larga escala da vacina, nenhum mistério, é uma vacina sintética. O grande óbice é a manutenção em temperatura baixíssima para distribuir e levar aos 4 cantos esse produto vacinal, não é? Então, isto coloca um óbice que não sei como vai ser ultrapassado para chegar no interior do Maranhão, da Amazônia, da África, não sei de onde, não é? Complicado isso. Mas é uma vacina que traz, comparado com todas as demais, um potencial muito interessante de alta resposta imune. Por outro lado, vamos ver com bastante simplicidade o produto da Sinovac. Vírus inteiro morto. Nada de novo. Vacina Salk da paralisia infantil é assim. Vacina da hepatite A é assim. E elas funcionam e funcionam bem. E ela traz também uma pequena vantagem, que só agora começa a ser insinuada, que é, para a obtenção de resposta imune celular mais plena, talvez não baste só a proteína S, ou S1, ou RBD. Talvez haja necessidade de outros estímulos antigênicos do global do vírus. Mais coisa, além apenas da proteína simples, S, S1 ou RBD. Pois bem, o produto Sinovac tem o vírus inteiro, tem tudo que você quer lá, de estímulo antigênico. Parece interessante também, não é? E, por outro lado, não traz, e provavelmente não trará, nenhuma surpresa de efeito colateral, porque são plataformas clássicas, bem conhecidas e bem utilizadas de longa data. A expectativa, portanto, nesse aspecto de eventos adversos é favorável. Um único óbice ela já não consegue fazer produção em larguíssima escala do produto vacinal. Vai produzir 100 milhões de doses, para depois mais 100 milhões de doses, para alcançar bilhões de doses vai demorar tempo. Então, esse é um óbice para esse produto vacinal. Mas traz uma expectativa muito interessante também. Então, é difícil confrontar entre si todos esses produtos. Há uma publicação muito recente e desafiadora, mas o desafio não vai ser aceito, que é fazer o challenge entre elas. Fazer o challenge entre elas. Pega os produtos que estão em fase 3, pega todos os macacos que são suscetíveis, inocula com todas elas e faz o desafio de todas elas num estudo conjunto. O óbice os produtores não vão aceitar esse challenge conjunto e não tem macaco suficiente para esse desafio. De fato. O Amós Soares, na mesma toada da vacina genética, a vacina do RNA, que a grande dúvida é essa, a novidade, né? Ela quis falar exatamente de um tema que o senhor abordou também, dos efeitos colaterais daquele em off, né? Para onde vai esse material genético? Será que esse material genético indo para todas as células ou para células específicas?
Se for uma célula específica, será que vai causar realmente uma defesa de fato? Ou se for para as outras células, isso pode causar alguns efeitos colaterais? Acho que essa foi a pergunta do Amos. Na verdade, vamos recapitular. O produto vacinal injetado não é ele que vai estimular o sistema imune. Ele vai ser abrigado por células humanas. A pergunta que eu fiz é quais? Todas? Algumas? E estas células, através da transcrição do seu ribossoma, é que vai produzir uma maciça produção de vacina, que vai estimular o sistema imunológico. A pergunta é, ribossoma de quais células vai ser posto a trabalhar? Célula do meu cérebro, do meu músculo, do meu coração, todas elas? Eu não sei dizer, estou apenas colocando uma preocupação. O produto em nanopartículas vai ter direções definidas? Chega ali, mas não chega acolá? Eu desconheço isso, portanto, não sei responder. Eu apenas me interrogo isso. E vou um dia descobrir exatamente como isso vai se processar. É uma bela interrogação e nós só vamos saber as consequências disso depois que tiver um monte de gente vacinada e, eventualmente, com os seus efeitos adversos, etc. Doutor Mendonça, parabéns pela excelente apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta. O sentimento de todos com relação à reinfecção no início do desenvolvimento dessas vacinas era muito diferente do que o nosso sentimento hoje. Em termos práticos, qual a maior implicação do que nós estamos vendo hoje do ponto de vista de reinfecção para a estratégia vacinal? Então, uma colocação imediata nesse tema é o que teve a história natural deverá ser vacinado também? Partindo do princípio de que a reinfecção, embora tida como rara no momento, não há dúvida, documental acontece. A gente só não sabe dizer antecipadamente quem é o candidato a ter, pelo menos por enquanto, a ter a reinfecção. Então, eu pulei, mas lá no guia do FDA consta, numa das passagens, que o grupo que teve a doença deverá, o protocolo de investigação de fase 3, trazer informações do que acontece quando ele toma a vacina. Até porque, vejamos, eu vou vacinar 1 milhão de pessoas em São Paulo, capital. No meio desse 1 milhão, escolho os prioritários. Até aí, tudo bem. Ao escolher os prioritários, eu indago. Aí, resposta pura e simples, automática. Você teve Covid-19? Sim, sai fora. Você não teve Covid-19? Você sim vai ser vacinado. Está certo isso? Não. No meio de quem fala que não teve Covid-19, uma parcela significativa teve assintomático ou oligosintomático e nem sabe que teve. E, portanto, vai ser vacinado, apesar de já ter tido a exposição natural do vírus no passado. Estima-se que 40% é assintomático. Então, no meio de 1 milhão, 40%, se o vírus se disseminou amplamente, sei lá quantos vão ser esses 40% que está no pool dos que vão ser vacinados e não sabe, ou vão referir que não tiveram Covid-19. Então, essa informação precisa ter no protocolo de fase 3. O que acontece no indivíduo que já foi exposto ao SARS-CoV-2 naturalmente e recebe a vacina? Porque na hora de usar a vacina em larga escala, eu não vou ter condição de saber quem teve, quem não teve, pelo fato de boa parte deles terem sido assintomáticos. O que se indaga aí não é tanto a eficácia, porque, convenhamos, o que vai acontecer é um booster, né, na resposta imune. O que se indaga é a segurança. Não é preciso dados de segurança de aplicar a vacina. O enhance, como aconteceu na dengue aí, né? Exatamente. E está acontecendo, quer dizer, foi registrado na vacina desenvolvida para o MERS-CoV, não é, do Oriente Médio. Modelos animais que estão sendo testados com a vacina exatamente dessas inovadoras deu enhancement, não é, para alguns modelos animais. Doutor Mendonça, uma pergunta um pouco mais política, né? Doutor Maurício fez uma informação aqui, que realmente é uma informação do governo. O governador Dória disse que hoje
disse hoje que até março de 2021 toda a população do estado de São Paulo estará vacinada. Aí ele interroga, verdade ou falácia? Óbvio que, em nível governamental, devem estar presentes informações que a gente não conhece, não é? Contatos formais com o fabricante, contatos do que está sucedendo com o Butantan, enfim, esses dados não são completamente exteriorizados e a gente não os conhece para dizer de maneira crítica se essa informação é correta ou ela apenas está plantando um otimismo que poderá não se concretizar. Veja que eu vou fugir de termos pesados, né? Está plantando um otimismo. Okay. Justo. Enfim, é obrigação de quem está na linha de frente lançar otimismo mesmo, né? E tomara que ele se viabilize. Se você quiser, no máximo eu vou dizer, tenho dúvidas. Perfeito. Perfeito. Temos uma pergunta, doutor, da Paula Poletti, que é sobre será que esse estímulo maior da vacina genética não poderá induzir respostas imunológicas que levem, em alguns pacientes predispostos, gatilhos para doenças autoimunes? Essa pergunta é muito complexa, capciosa, Paula. Capciosa. É muito complexa. Mas deixa eu colocar o que está em cartas, letters, às grandes revistas e que está passando desapercebido, não é? Preciso ter um pouquinho de curiosidade para ir atrás dessas informações. Esse tipo de mecanismo de produção de estímulo imune, eu não sabia disso, em letters isso está sendo comentado, vinha já sendo utilizado para obter vacinas dessensibilizantes para doenças alérgicas. Olha que curioso isso. Olha que curioso isso. E uma letra indaga. Na dessensibilização, não me preocupa que o estímulo nunca desapareça. Não é? Porque, afinal, a célula que recebeu vai continuar produzindo a vacina continuadamente, indefinidamente. Olha! E aí ele diz, se o problema aqui não é alergia e é proteção de doença imune, o fabricante teria que desenvolver um mecanismo de bloquear isso, encerrar isso. Para com esse produto de fabricação indefinida da vacina. Isso está nos letters meio clandestino e está passando desapercebido. Eu não tenho conhecimento suficiente para entrar no mérito do que é isso. Mas quando eu leio isso, eu fico preocupado também. Então, se isso pode desencadear ou não doença autoimune, o próprio vírus hoje está sendo colocado também nessa direção, Paula. Isso eu estou acompanhando bem de perto, do ponto de vista de adoecimento clínico. Não é? Só adoecimento clínico. Estou acompanhando muito de perto. O leite Covid, tá? Assim é o rótulo que a literatura está dando. Leite Covid. O Covid tardio. O que está acontecendo meses depois de quem teve a história natural? O que está acontecendo muitos meses depois? E o que poderá, porque não há tempo para responder, estar acontecendo 1, 2 e vários anos depois? Essa discussão passa por colocar desenvolvimento de doença autoimune, inclusive na história natural do SARS-CoV-2. Não é? As sequelas que vão ficar. Todos nós conhecemos o chikungunya, que desenvolve uma doença reumatoide símile que não passa em alguns nunca mais. O que esse vírus vai desencadear nos que tiveram a história natural e que poderá ficar como sequela permanente? Né? Sobra no pulmão? Sobra no miocárdio? Sobra cerebral, vi uma notícia hoje, em publicação científica, com danos que podem ficar permanentes. Isso com o vírus natural. Que vai vir com a vacina é uma incógnita. Mas no miocárdio, a miocardite, é uma dessas complicações tardias mais recentes que a gente tem visto muito, né? Isso mesmo. E ela nunca aparece naquele momento da fase aguda, ela aparece em alguns pacientes depois que já foram embora para casa.
Então, alguns vão ficar sequelados pro resto da vida. Só fazendo um adendo, meus parabéns, doutor João, como sempre, assim, surpreende a todos nós aí com aulas excelentes, e essa não foi diferente. Um adendo relacionado a essa questão da autoimunidade, diz respeito também à necessidade ou não de veículos na vacina, como o veículo à base de alumínio, que a gente vê em algumas vacinas que não são capazes de gerar imunidade duradoura ou uma resposta imune, e dependem de veículos. O alumínio como um veículo já tem algumas síndromes relacionadas, como a síndrome ásia, que é uma síndrome desmelinizante que leva a polineuropatia, a miopatia. Então, acho que além da vacina em si, é importante lembrar que essas vacinas também utilizam outros veículos e outras substâncias que não só o antígeno viral, ou o fragmento viral, ou o vírus atenuado. E a escolha da vacina deve também levar em consideração isso. Deixa eu responder a sua questão por 2 ângulos. Um deles é considerar alumínio que acompanha a vacina com potencial tóxico. E esta é uma abordagem que merece uma resposta hoje claríssima nesse sentido, depois eu vou analisá-la. O outro deles é analisar o alumínio que vai como modificador da resposta imune. Nada de toxicidade aí, nada de toxicidade. Portanto, não cabe o que você falou da Ásia nesse segundo ângulo. Cabe no primeiro de toxicidade. No item de toxicidade, não há nenhuma preocupação. Isso já foi testado a exaustão, quantidades de alumínio necessário para desencadear esse tipo de doença, e a vacina passa quilometricamente longe dessas quantidades tóxicas. A preocupação é zero. A preocupação é o alumínio, sabidamente, como adjuvante, tende a desviar um pouco a resposta imune para TH2. Aí sim, aí causa uma pequena preocupação. E aí a resposta pode não ser permanente, de longa duração, exigindo reforços sequenciais a intervalos a se discutir e assim por diante. Então, eu vejo sob este ângulo de ação imunológica no sentido de, vamos dizer assim, ficar atento para que o produto que utiliza alumínio não esteja importantemente desviando para TH2 e se garanta a resposta predominantemente TH1. Como é que isso é conseguido? Segundo a citação que eu leio, eu não tenho domínio sobre esta área, está na escolha do imunógeno perfeito, otimizado. Otimizado no sentido de que, além do S, além do RBD, além do S1, existam à esquerda e à direita do gene ou da molécula dessas proteínas, agregados otimizadores que leve a uma resposta que não impeça o desvio para TH2. Ótima questão, Dalib. Legal mesmo, porque para a gente é algo complexo pra caramba. Quando eu fui vendo a aula, eu vi exatamente isso. Temos algumas mais perguntas? Não, por enquanto não. Estão agradecendo. Essa aula vai estar gravada, ela vai estar no nosso canal do YouTube. Eu já no chat coloquei o site. Então, para avançar no nosso horário, nós estamos quase às 11 horas aqui, uma aula fantástica, a discussão também muito boa. Agradeço muito ao Dr. João Mendonça, muito obrigado pela segunda aula fantástica, brilhantando o nosso curso, a nossa atualização. E agradeço a todos a presença. Até a próxima aula, na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Encerramos essa aula de hoje. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é sempre nosso. Muito obrigado, doutor. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite.